No vestiário colorado após a vitória por 3-1 sobre o Novo Hamburgo, o assunto predominante era o clássico Grenal. A direção do Inter reclamou da arbitragem no Estádio do Vale e fez uma crítica nos bastidores em relação ao nível de atuação dos árbitros dentro do Campeonato Gaúcho, enquanto no vestiário os jogadores já manifestaram a preocupação que existia com a partida do próximo domingo, inclusive se preservando de levar cartões amarelos para estarem à disposição no grande confronto. Alguns jogadores estão em tratamento para evitar qualquer tipo de preocupação para a partida do próximo domingo. Enquanto isso, o vestiário tenta não jogar com favoritismo e o assunto é quase não tratado no vestiário, também em entrevistas através de dirigentes e do próprio técnico Eduardo Cudê. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 18 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo, tá? Vamos começar falando sobre, obviamente, o mais importante, o jogo. O Inter venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Novo Hamburgo no Estádio do Vale. Eu falei tudo sobre a partida nesse vídeo aqui, onde eu falo quem jogou bem, quem jogou mal, como foi o nível de atuação do Inter na última partida antes do Clássico Grenal. Agora, a semana ela é de preparação para este clássico e muitas situações no bastidor foram levantadas, pensando na partida do próximo domingo, e é exatamente para essa repercussão que eu quero me ater agora, tá? Começando a reclamação da direção colorada no bastidor após a partida. Os dirigentes do Inter, eles se mostraram bem indignados e conversaram sobre isso com os repórteres presentes no Estádio do Vale, com o nível da atuação da arbitragem no Campeonato Gaúcho, mas em especial nessa partida contra a equipe do Novo Hamburgo. O jogo, por exemplo, contra a equipe do Santa Cruz, lá em Santa Cruz do Sul, teve muita reclamação de arbitragem. A própria arbitragem do jogo contra o Brasil de Pelotas e agora a arbitragem do jogo contra o Novo Hamburgo. O Inter reclama, por exemplo, do lance do pênalti em cima do Ener Valencia no primeiro tempo, mas a reclamação geral é que os árbitros são fracos. Não que tentam prejudicar o Internacional, mas que o nível de arbitragem ele está fraco. Bom, e vem a calhar esta reclamação, esse tipo de pressão, mesmo que não tenha sido nos microfones, mas que seja feito em off, nos bastidores, para a imprensa, é uma forma do Inter também marcar uma posição às vésperas do Clássico Grenal, onde obviamente a arbitragem sempre é um assunto a ser debatido. O Inter já marca uma posição e reclamou a respeito da arbitragem no bastidor, tá? No vestiário colorado existe a preocupação e existia sim o assunto Grenal rolando já antes da partida contra o Novo Hamburgo. Quem admitiu isso em determinado momento foi o Robert Renan, zagueiro. Ele era o único jogador do Inter que estava pendurado nessa partida. E na entrevista da saída de campo, ele relatou que, ao entrar em campo, ele chegou pro Vitão e falou: Vitão, eu tô pendurado, eu não vou fazer falta para levar amarelo aqui porque eu quero jogar o Grenal. E o Vitão ajudou ele também nesse sentido, o Robert Renan falou sobre isso, mas é um assunto que já estava no vestiário, pensando-se no Clássico Grenal, já circulava no vestiário esse assunto do Grenal, a ponto do Robert Renan cuidar e falar com o Vitão que ele estava pendurado e que deveria se preservar. E assim foi também no sentido de preservação física dos jogadores. O Cudê claramente tira os atletas no segundo tempo pensando em preservar. E aqui eu vou citar alguns jogadores que tiveram alguns tipos de problemas e estão fazendo algum tipo de tratamento que podem vir a ser problemas ou impactos na escalação do Clássico Grenal do próximo domingo, tá? Por exemplo, o Lucas Alário provavelmente não vai ser titular no Clássico Grenal do Beira-Rio. Aí é uma leitura minha, mas por quê? De novo, contra o Novo Hamburgo, e isso tem sido recorrente nas partidas do Lucas Alário nessa temporada. Sempre que ele sai, ele faz gelo no joelho direito, que foi o joelho operado, o joelho que ele machucou e que fez com que ele ficasse boa parte da última temporada fora dos gramados. Isso mostra que o Alário ainda está em uma fase de adaptação, que o próprio Lucas Alário falou sobre ela na saída de campo. Ele disse: importante somar minutos, cada oportunidade para me colocar da melhor forma futebolisticamente. Agradeço aos companheiros que estão me ajudando no dia a dia. Aproveito cada jogo para tentar retomar o meu ritmo.
porque o Lucas Alário não está no seu ritmo habitual. E isso fica muito claro. O Kudê tenta dar minutagem para ele, está dando minutagem para que ele possa se recuperar, para que ele possa estar mais perto de um nível competitivo, mas ele ainda está retomando isso. Dentro disso, a minha expectativa, e isso vai ser trabalhado, é claro, ao longo da semana, é que o Lucas Alário saia do time e possa entrar, por exemplo, o Maurício, que o próprio Kudê admitiu na entrevista coletiva que está bem, só passou por um ajuste físico nesses últimos treinos para emparelhar com o restante do grupo, mas vai estar à disposição no Clássico Grenal. A minha aposta é o time que começou jogando contra o Novo Hamburgo, com exceção do Alário, que deve sair para a entrada do Maurício. Mas essa é uma especulação uma semana antes da partida, que é o Clássico Grenal. Uma outra situação que é interessante a gente falar do bastidor é sobre Gabriel Mercado. O Mercado saiu com dores no joelho, foi substituído pelo Robert Renan, mas segundo as pessoas do Internacional, ele não preocupa para o Clássico, tá? Inclusive ele saiu sem gelo, ficou tudo certo com o Mercado, não saiu mancando do gramado do Estádio do Vale para o ônibus. Então, deve treinar normalmente durante a semana e ser uma opção normal para o Kudê e disputar essa posição com o Robert Renan, e depende da característica, mas a tendência é que jogue mesmo o Gabriel Mercado. Quem saiu mancando foi o Gustavo Prado. Ele sentiu alguma questão muscular no treinamento depois que o jogo acabou. Os jogadores eles fazem ali um treinamento para compensar a carga. Ele sentiu um desconforto, saiu mancando do Estádio do Vale, vai ser reavaliado ao longo da semana o meia Gustavo Prado, tá? Então, de departamento médico é isso, além de Sérgio Rocher. E aí se foca na situação do Sérgio Rocher a partir de agora, nesta semana. A reapresentação do Inter é na terça-feira. E o Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha, informou que um teste será feito, uma avaliação será feita com o Rocher na terça-feira, para saber se ele volta a treinar. Ele podendo voltar a treinar, ele pode estar à disposição para o Clássico Grenal, mas essa é uma situação que a gente vai saber mesmo somente na terça-feira. Mas já há toda essa preocupação e preparação também dos jogadores do ponto de vista médico para o Clássico, tá? Avançando na pauta, a gente vai para o ambiente do Grenal. E assim, houve uma orientação em relação à postura das declarações sobre favoritismo no Clássico Grenal. E isso ficou claro na fala do Eduardo Kudê, que não deu muita margem para o assunto, foi sucinto, objetivo, disse que Clássico não tem favorito, que o Inter vai trabalhar para fazer um bom jogo. Só não se aprofundou o assunto Grenal, em especial no aspecto de favoritismo. E depois da coletiva do Kudê, o Magrão e o presidente Alessandro Barcelos foram questionados pelas pessoas quando passavam. E aí, expectativa pro Grenal, confiante? O Magrão chegou até a brincar com os repórteres que perguntaram isso para ele, o Felipe Jobim, do Voz do Gigante, o Lucas Fontes, do canal do Baldasso, dizendo, não, nessa eu não caio, eu vou ficar bem quietinho. E isso parece ser uma postura do Internacional de trabalhar o Grenal do vestiário para dentro. Não serão dadas nenhum tipo de declarações em relação ao Clássico Grenal. Também porque, na mídia, o favoritismo ele é do Inter. A gente também tem essa opinião, o favoritismo para o Clássico é do Inter. Então, o Inter vai tentar não se manifestar a respeito desse assunto. Vai trabalhar do vestiário para dentro para tentar uma mobilização pensando no Clássico do próximo domingo. Uma semana cheia de trabalhos para o técnico Eduardo Kudê montar o time e a estratégia para este grande primeiro desafio do ano de 2024. Mas tudo isso já começou no ambiente colorado, no ambiente do vestiário e foi perceptível no pós-jogo do Estádio do Vale, depois da vitória sobre a equipe do Novo Hamburgo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar algumas odds desta segunda-feira. A gente tem, por exemplo, Campeonato Gaúcho, Clássico Caju. Odd do Juventude 1.71, empate 3.5, Juventude 4.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!